saúde da alma. Richard Simonetti. O homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade, já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Allan Kardec, em obras póstumas. Profilaxia da alma. A medicina atual, lembrando a antiga tradição chinesa, tende a ser mais profilática do que medicamentosa. Objetivo: evitar que o cliente adoeça. Há disciplinas que contribuem para essa autêntica façanha: regime alimentar, exercícios físicos e respiratórios, trabalho disciplinado, repouso adequado, cuidados de higiene, etc. Entretanto, as pessoas continuam adoecendo, e pior, apresentam malhas que tendem a cronificar-se, principalmente as de ordem emocional, como depressão e ansiedade, cada vez mais frequentes e resistentes. É que a ciência médica ainda não descobriu o espírito, o ser pensante em trânsito pela carne, a imprimir no corpo físico algo de seus desajustes e desequilíbrios, que não podem ser resolvidos pelos remédios da terra, porquanto pedem recursos que só podem ser mobilizados pela orientação do céu. É dela que falo nestas páginas, leitor amigo, como aprendiz da doutrina espírita, que nos ensina o elementar: os males que nos afligem resultam da displicência em relação às leis divinas, admiravelmente sintetizadas por Jesus em seus ensinamentos e ressaltadas por Allan Kardec em seus estudos monumentais. É a partir do empenho, portanto, em estudar o Espiritismo, cultivando a reflexão em torno de seus princípios, que nos habilitamos a vivenciar o Evangelho, a fim de que possamos desfrutar de paz da jornada humana, a saúde por excelência. Bauru, dezembro de 2011. Richard Simonetti. A saúde da alma. Como você responderia, leitor amigo, se eu lhe perguntasse, em relação às estações do ano, qual a sua preferida? Talvez escolhesse a primavera, flores desabrochando, ar perfumado, manhãs luminosas. Talvez outono, brisa fresca, tapete de folhas pelo chão, revoadas de pássaros. Talvez o inverno, tempo de dormir bem, chocolate, pipocas, chá fumegante no aconchego do lar. Dificilmente, em nosso país tropical, alguém escolheria o verão, que serve muito bem ao povo que vai à praia, mas é terrível nas atividades diárias: calor sufocante, ar parado, transpiração, odores indesejados. Fizeram essa mesma pergunta a Chico Xavier: qual a sua estação preferida? Resposta de pronto: o verão. Por quê? O pobre sofre menos. Nas pequenas coisas identificamos o espírito superior, sempre cogitando do bem-estar do próximo. A doutrina espírita explica que estamos na Terra para evoluir. Sofrimentos, dores, atribulações, dificuldades, lutas, desbastam nossas imperfeições mais grosseiras para que nasça em nós aquele homem novo a que se referiu o apóstolo Paulo, Efésios 4:22-24. Ponto que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pois bem, leitor amigo, reflita, qual seria a primeira providência nesse particular? A meu ver, seria mudar de pessoa na conjugação do verbo de nossas ações. Usamos, quase invariavelmente, a primeira pessoa do singular, eu, sob inspiração do egoísmo. O comprometimento com o vício, o crime, a irresponsabilidade, a desonestidade e todos os males da vida social, decorre dessa conjugação centrada no eu. O bem começa quando nos dispomos a usar a terceira pessoa do plural, eles, sob inspiração do altruísmo. Se todos cogitássemos não do eu, mas do eles, acabaríamos com guerras, brigas, crimes, miséria e todos os males do mundo, que se sustentam,
invariavelmente, na primeira pessoa do singular. Se você analisar a vida dos grandes vultos da humanidade, aqueles que pontificaram no esforço do bem e da verdade, perceberá claramente o que os distinguia a preocupação com o semelhante, algo que, diga-se de passagem, Jesus ensinou e vivenciou. Exemplo típico encontramos em Madre Teresa de Calcutá, 1910 a 1997, extraordinária servidora do Cristo. Suas colocações sobre o amor ao semelhante, que se manifesta no empenho de servir, são notáveis. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. O Senhor não daria banho a um leproso nem por $1.000.000. Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela o oceano será menor. Quando descanso no amor. A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporcioneis apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Às portas do paraíso, São Pedro me disse, volte à terra, Teresa, aqui não há favelas. Por que nos sentimos tensos, nervosos, irritados, desanimados, infelizes? E que a primeira pessoa do singular pesa demais sobre nossos ombros. O eles é leve, diáfano, voejante, principalmente quando conjugado com afeto. É o que garante o vigor de missionários aparentemente frágeis como Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier, sempre ativos e dispostos a servir, porque descansam no amor. O irresistível apelo do coração. Foi amor à primeira vista, dessas coisas que só o Espiritismo explica. Tão logo se conheceram, Lauro e Cássia sentiram o irresistível encantamento. Não era do tipo paixão, na ardência do desejo que se esvai com a satisfação dos sentidos, mas aquele amor autêntico, que transcende os limites da atração física para fixar-se, imortal, na intimidade do coração. Logo começaram a namorar, experiência sublime de almas afins que se encontram. À luz da doutrina espírita, diríamos, com maior exatidão, almas afins que se reencontram. Somente uma convivência milenar nos domínios do afeto poderia justificar tão terna ligação. Havia um problema. Ela era pobre e ele rico, família abastada, tradicional, ciosa da ilusória nobreza sustentada pelo dinheiro. Sua mãe, Matilde, viúva de filho único, ao saber do namoro, passou a pressionar Lauro. Essa moça não serve para você, dizia impositiva. Mas, mamãe, Cássia é a mulher de minha vida. Eu a amo com todas as forças de meu coração. Tolice. De outras vezes você esteve apaixonado e logo passou. Desta vez é diferente. É amor mesmo, mamãe. Pretendo casar-me com ela. Não admito tal loucura, a senhora não pode impedir. Sou maior de idade, tenho meus direitos. Pois bem, se assim, escolha, ou fica comigo, tendo as mordomias de sempre, ou com essa mulher, e não terá um tostão de meus haveres. E o que a senhora quer? Sim. Então saiba que prefiro ficar com Cássia. Pouco depois Lauro e Cássia casaram-se. Cerimônia simples, poucas pessoas, amigos íntimos, familiares da noiva. Mãe do noivo ausente. Matilde viajara para não participar daquela união que tanto a contrariava. Via na jovem que conquistara o coração de seu filho uma aventureira disposta a dar o golpe do baú. Nem mesmo quisera conhecê-la. Lauro e Cássia instalaram-se em cidade distante, existência feliz, logo abençoada pelo nascimento de Silvinha, linda menina. Quanto a Matilde, seguiu solitária, dominada pela nostalgia, saudade imensa do filho que situara por ingrato, mas irredutível em sua orgulhosa decisão de manter-se afastada do casal. Nem mesmo quando soube do nascimento da neta dispôs-se a superar a animosidade gratuita pela nora, sempre a responsabilizá-la pelo afastamento do filho. 7 anos passaram céleres, sem que Matilde se dispusesse a modificar sua postura intransigente.
Então recebeu uma carta, letrinha infantil: querida vovó, estou escrevendo para dizer que esperamos sua visita. Mamãe diz que você é uma pessoa boa, que ama a todos nós, mas é muito ocupada. Por isso peço sempre a Jesus que lhe dê um tempinho para nos ver. Amamos você. Espesso véu de lágrimas cobriu os olhos de Matilde, que mal conseguiu ler as últimas palavras. Muitos beijos, vovó. Não esqueça, quero ver você. Com carinho, Silvinha. Com portas abertas pela simplicidade amorosa de uma criança, Matilde derreteu o orgulho em lágrimas ardentes, reconhecendo seu engano em relação à nora. Uma jovem repudiada pela sogra que cultivava na filha o carinho pela avó não seria uma simples nora, mas uma filha muito querida que ela obstinadamente rejeitara. Dias depois, Cássia, Laura e Silvinha realizavam o evangelho no lar, quando bateram à porta. Silvinha atendeu de pronto e deparou-se com sorridente senhora, que trazia vários embrulhos de presentes. Oi, Silvinha, estou aqui, atendendo ao seu pedido. Vovó. Sim, minha querida. Um longo e forte abraço selou o início de uma intensa ligação entre neta e avó, ante o olhar surpreso e emocionado do casal. Após abraçar o filho, Matilde abraçou mais fortemente a nora, derramando-se em lágrimas. Deus a abençoe, minha filha, por relevar as impertinências desta velha e pela orientação que deu à minha neta. O orgulho costuma erguer pesadas barreiras que impedem um relacionamento familiar feliz, mas nem tudo estará perdido se não for tão grande que mantenha selada a fonte das lágrimas ante os apelos do coração. Filhos do Trovão. Entre a Judeia e a Galileia, na Palestina, havia Samaria, compondo o cenário em que Jesus iniciaria a epopeia evangélica. Os samaritanos, embora também judeus, não se bicavam com seus irmãos daquelas regiões, em virtude de problemas variados. Dentre eles o fato de que a Samaria estivera por mais tempo sob domínio estrangeiro, sedimentando costumes não compatíveis como o judaísmo. Eram irmãos de sangue separados por querelas. Ocorre que a Samaria ficava entre a Galileia e a Judeia. Sem passar por ela, viajantes em trânsito entre as duas regiões viam-se na contingência de longa volta se quisessem evitar o contato com seus moradores. Jesus nunca alimentou essa preocupação. Vezes inúmeras atravessou a Samaria. Numa dessas viagens aconteceu o inesquecível encontro com a mulher samaritana, em que teceu grandiosos comentários a respeito da comunhão com Deus, despida de ritos e rezas, ofícios e oficiantes, destacando, João 4:23. Deus é espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Noutra oportunidade, Lucas 9:51-56, em solo samaritano, acompanhado pelos discípulos, enviou mensageiros para buscarem pousada numa aldeia. Lamentavelmente, nenhum morador se dispôs a acolhê-los, em face da animosidade existente. João e Tiago, chamados Boanerges, filhos do trovão, por seu caráter impetuoso, sugeriram a Jesus: Senhor, queres que mandamos que desça o fogo do céu que os consuma, assim como fez Elias? O que me parece incrível, leitor amigo, é a sugestão dos dois discípulos, algo tão espantoso que é risível. O próprio Jesus, que como todo espírito superior certamente era bem-humorado, há de ter achado graça nesse impulso juvenil dos dois discípulos. Convivendo com o Mestre, ouvindo exaltar os valores da tolerância, do perdão, da misericórdia, da bondade, eis que ambos estavam bem mais perto de Elias, o rude profeta judeu, que cultivava o mau hábito de incinerar pessoas que o desagradavam, evocando o fogo divino. A resposta de Jesus não poderia ser outra. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. O episódio evidencia a fragilidade humana. Os ideais evangélicos ainda são meras ideias para nós. Não desceram do cérebro para o coração.
não se corporificaram na ação. Frequentemente, se bem observarmos, verificaremos que nossas reações são de quem prefere avocar o fogo do seu ao empenho de apagar o fogo na terra. Isso acontece porque há muito de boa energia em nossas reações, dificultando o entendimento com o próximo. E se você, leitor amigo, tem dúvidas a respeito, responda sinceramente. Consegue evitar a irritação e as reações agressivas em situações como as abaixo? O motorista que vem atrás buzina, impertinente, porque você demorou alguns segundos para movimentar seu carro no semáforo. O profissional que contratou para determinado serviço e mostra-se relapso e impontual. O cônjuge, mal inspirado, faz críticas ferinas ao seu comportamento. O companheiro de atividade religiosa contesta com indelicada veemência seu ponto de vista. Alguém desastradamente pisa em seu calo. O filho lhe diz que não aceita sua orientação porque você é um coroa superado. O chefe critica, grosseiro, seu trabalho. O subordinado produz reiterados erros na condução do serviço. O cheque que lhe deram voltas sem fundos. Se sua resposta for afirmativa, provavelmente equivocaram-se as autoridades celestes quando internaram neste reformatório de expiação e provas, porquanto jamais reagiria assim quem merece viver em mundos mais aprazíveis. Rudyard Kipling, 1865 a 1936, num poema famoso, discorre sobre as condições para que sejamos um homem com H maiúsculo. Refere-se ao gênero humano, gentil leitora. Dentre elas está a capacidade de conservar o bom senso e a calma em todas as situações. Direi eu que bem mais que um homem, se assim fizermos, seremos um cristão, vencida a inferioridade que nos impele a cogitar de torrar os que nos contrariam, atendendo ao filho do trovão que ainda mora em nós. Agressividade. Como vencer a agressividade? Busque educar-se. Sou mal educado. Depende do que considera educação. Sou de boa família, tenho escolaridade. Isso é o verniz. E a educação? Está embaixo do verniz. Não merece troco quem o arranha. A ranhura não resulta de ação externa. De onde vem? De uma reação interna. Parte de mim? De sua deseducação. Barbas de molho. Apreciando uma procissão, em cidadezinha do interior, um sitiante comentou com um amigo ao lado: olha a dona Josefa na romaria. Cruz credo. Logo ela que recebe os espíritos no centro que a gente frequenta. Responde um amigo: uai, quanto mais religião melhor, né? Expressão incorreta, tanto no sentido gramatical quanto literal. Se por apreço à linguagem coloquial podemos dispensar a gramática, por respeito ao bom senso é preciso substituir religião por religiosidade. Religião demais, a exprimir-se em frequência ou a muitos cultos, pode ser falta de ocupação ou fanatismo. O importante é a religiosidade, isto é, o empenho por colocar em prática os princípios da religião. Não fora a emulação, o estímulo de que carecemos no atual estágio evolutivo, integrados num grupo religioso, poderíamos até dispensar a busca de Deus nas igrejas. Espíritos superiores já edificaram a Igreja Divina em seus corações, tendo por altar a consciência, com o empenho permanente de renovação e esforço do bem. Nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, promete Jesus, Mateus 5:3-10. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino de Deus.
Note, amigo leitor, que, significativamente, não há uma única linha, uma única palavra sugerindo que são bem-aventurados os que frequentam os círculos religiosos. Há, sim, uma advertência das mais severas no final do sermão, Mateus 7:21-23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Foram religiosos sem religiosidade. Negligenciaram o empenho de renovação, comprometendo-se em deslizes não compatíveis com os princípios que esposavam. Algo em que pensar. Eu diria que para nós, espíritas, é algo para ser muito bem pensado, considerando os esclarecimentos que a doutrina nos oferece a respeito da vida além túmulo. Tomamos conhecimento nas dissertações de André Luiz, Série Nosso Lar, e em muitas outras obras, particularmente O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, da existência de multidões de espíritos atormentados e infelizes em regiões purgatórias, de grande sofrimento. Em boa parte são religiosos enquadrados na advertência de Jesus, Lucas 12:47-48. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Isto significa que nós espíritas, muito mais do que adeptos de outras religiões, seremos cobrados quanto ao empenho de renovação. Interessante observar um velho ditado espanhol. Quando vires as barbas do vizinho ficar sem pelos, põe as tuas de molho. Vendo tantos religiosos sem religiosidade a queimar a barba nas labaredas umbralinas, é bom tomar cuidado com a nossa, cultivando a vivência dos princípios religiosos, não a mera frequência às igrejas. O desafio maior. A história mais popular da série Mil e Uma Noites nos fala de Aladim e a lâmpada mágica, que, esfregada, libertou um gênio disposto a atender a 3 desejos seus. Há centenas de versões dessa aventura original, em filmes, livros, programas de televisão, não raro de cunho humorístico. Recordo uma do gênio que, agradecido ao seu libertador, prometeu atender às suas aspirações, sintetizadas num único desejo, porquanto estivera muito tempo preso na lâmpada e seus poderes estavam enfraquecidos. O beneficiário pensou. Se era apenas um desejo, deveria pedir algo grandioso. Quero que você transforme a casa de minha propriedade, onde moro, num edifício de 50 andares, com 200 apartamentos de 300 metros quadrados para alugar. O gênio ponderou, como lhe disse, estou ainda um tanto fraco, e uma realização assim vai deixar-me exausto. Dá para simplificar? Bem, falou o homem-traço. Há algo bem mais simples que tenho tentado alcançar, sem sucesso. Quem sabe você poderá ajudar-me? Peça. Esteja certo de que o atenderei. Eu queria compreender as mulheres. O gênio suspirou. Como é mesmo que você quer o prédio? Bem, caro leitor, não é minha intenção falar de enigmas impenetráveis. Evocando a figura do gênio das Mil e Uma Noites, é interessante observar nossos desejos enquanto nas etéreas plagas em contraposição com os mesmos quando reencarnamos. No mundo espiritual temos uma visão objetiva de nossas necessidades evolutivas. Pedimos aos gênios tutelares, nossos amigos espirituais, que nos ajudem a planejar uma existência capaz de incinerar nossas mazelas e liquidar nossos débitos kármicos,
acumulados ao longo de muitos séculos de indisciplina e comprometimento com o desajuste. Quero nascer Zarolho Perneta, portador de doenças congênitas, em família complicada, estágio na pobreza, dores e aflições intermináveis. Embora inspirados em nobres ideais, fossem nossos desejos atendidos e seríamos esmagados por provações acima de nossas forças, paralisando-nos a iniciativa. Podando espinhos em exagero, nossos mentores ajudam-nos a planejar uma jornada menos tormentosa, que não nos tolhe a iniciativa. Muito mais do que pagar dívidas, é fundamental estejamos empenhados em não contraí-las e a conquistar créditos de trabalho no campo do bem e do aprimoramento espiritual, adquirindo aquela riqueza que, no dizer de Jesus, as traças não roem, a ferrugem não corrói, nem os ladrões roubam. O problema é que aqui aportando, visão espiritual prejudicada pela armadura física, deixamos que prevaleçam os interesses humanos. Sofremos uma inversão de valores. Se as coisas correm mal, clamamos ao céu. Se correm bem, distraímos-nos dos bons propósitos. Pagamos nossos débitos kármicos com a angústia do Sovina. Contraímos novos débitos com a avidez do perdulário. Ao final da jornada, o saldo é negativo na contabilidade divina e vamos parar em regiões umbralianas, onde estagiam os maus pagadores e os esbanjadores do tempo, de onde nenhum gênio nos tirará até que nos livremos dos lastros maiores de desajustes e perturbações. Sofremos, choramos, clamamos pela complacência divina. Isso não basta. Na célebre parábola evangélica, o filho pródigo permaneceu na indigência, até cair em si e reconhecer que cometera um grande erro afastando-se da casa de seu pai. Foi quando decidiu voltar. Exatamente o que nos tem acontecido. Depois de muito sofrer, colhendo no umbral as consequências de nossos desatinos, experimentamos esse cair em si, a partir do que somos atendidos, esclarecidos e orientados. Compenetramo-nos de nossas fraquezas e mazelas, de nossos débitos kármicos, da necessidade da reencarnação. E começa tudo de novo. Assim será até que nos disponhamos, com todas as forças de nossa alma, a compatibilizar os ideais divinos com os desejos humanos, a partir do empenho por compreender a nós mesmos, habilitando-nos até mesmo a enfrentar esse autêntico desafio que é decifrar a alma feminina. Purgativos da alma. Contou-me um confrade que seu pai, dedicado farmacêutico, desses que colocam o ideal de servir acima do interesse de ganhar, era bem inspirado e sempre acrescentava algo aos medicamentos que vendia para pessoas desalentadas que procuravam ajuda. Além da oração e da confiança em Deus, recomendava-lhes que se colocassem diante do espelho e se pusessem a fazer caretas. Vendo o ridículo de tal situação, geralmente os pacientes acabavam por dar risadas, esse remédio maravilhoso para os estados depressivos. Dotado da sensibilidade dos que se preocupam com o próximo, o farmacêutico sabia ler as angústias que oprimem a alma humana, e, não raro, tomava medidas inusitadas, mas salvadoras, em favor dos fregueses. Certa feita atendeu pobre prostituta, amargurada, semblante depressivo, que se queixava da grande quantidade de ratos em sua residência. Queria um veneno poderoso para acabar com eles. O farmacêutico, adivinhando sua real intenção, preparou em envelope um poderoso laxante. A jovem passou 3 dias literalmente presa no sanitário. Quando houve condição para sair, foi à farmácia e pôs-se a xingar o farmacêutico, extremamente irritada. Logo, porém, caiu em lágrimas e agradeceu sua interferência providencial. A ideia do suicídio fora um repente, um momento de desespero. Aqueles dias de molho lhe permitiram repensar a sua vida, ajudando-a a tomar outro rumo. Muito interessante, caro leitor, a metodologia do farmacêutico, recomendando caretas diante do espelho. Há psicólogos que usam a terapia do riso. Receitam, a par de outras orientações,
Que os pacientes vejam filmes de Carlitos, do Gordo e o Magro, dos irmãos Marx, dos Três Patetas e outros especialistas em comédias tipo Pastelão, para desopilar o fígado. Não há tristeza que resista a boas gargalhadas. E não se trata de mera especulação ou fantasia, nem de mero condicionamento. Está demonstrado por pesquisadores que a risada libera endorfinas na corrente sanguínea, neurotransmissores que parecem possuir propriedades mágicas. Melhoram a memória, a resistência, o sistema imunológico, também o estado de espírito, favorecendo o abençoado bom humor. Portanto, leitor amigo, quanto mais riso, melhor. Em qualquer situação, antes rindo que chorando. Uma companheira recebia, sorridente, pessoas que compareciam ao velório de seu pai. Alguém advertiu: melhor você deixar de sorrir, pode pegar mal. E ele, meu pai estava com 89 anos. Lutava contra um câncer havia 5 anos. Sofria muito. O desencarne foi uma bênção para ele. Por que, portanto, demonstrar uma tristeza que não sinto? Pelo contrário. Estou muito feliz, porquanto ele enfrentou com coragem e dignidade sua provação. Certamente estará muito bem na espiritualidade, junto aos nossos familiares que o precederam. Outro detalhe que merece nossa consideração, leitor amigo, é o purgante que nosso prezado farmacêutico deu à jovem. Doenças, dificuldades, contratempos, que nos aborrecem tanto, funcionam na maior parte das vezes, como autênticos depurativos da alma, evitando que nos comprometamos em desvios perigosos. Estivéssemos sempre conscientes disso, haveríamos de enfrentá-los com serenidade, confiantes em Deus, dispostos ao esforço do bem, sem reclamações e sorrindo sempre, liberando as mágicas endorfinas, para jamais perdermos a capacidade de ser felizes, mesmo na adversidade. Fraternidade em ação. Num velho barco pesqueiro, toda a tripulação foi contaminada por alimento deteriorado. Manifestou-se o terrível botulismo. Problema gravíssimo. Morte certa, se não recebessem o soro salvador. O barco estava em alto mar, a milhares de quilômetros do centro médico mais próximo. Usando precário equipamento, o capitão estabeleceu contato com um radioamador, em país próximo. A partir daí formou-se imensa cadeia de boa vontade. Conjugou outros operadores, laboratórios, médicos, autoridades, pilotos de aeronaves, serviçais humildes. Dezenas de pessoas mobilizaram-se até que o precioso medicamento fosse entregue à tripulação. Desceu em paraquedas sobre o barco, como bênção do céu. E todos se salvaram. É elementar, caro leitor, quando a fraternidade encontra abrigo nos corações, não há mal que lhe oponha resistência. Numa empreitada qualquer, se estivermos sozinhos, teremos 2 mãos, se nos unirmos a alguém, teremos 4 mãos. Se formos uma multidão, haverá milhares de mãos entrelaçadas. Ideal seria que esse dar-se as mãos não fosse marcado por episódios esparsos, heroicos, como o do velho barco pesqueiro, mas que constituísse o empenho permanente de qualquer agrupamento humano. Imagine, leitor amigo, centenas de pessoas de boa vontade, a invadir uma favela, dispostas a se confraternizar com os favelados, a ajudá-los a superar suas dificuldades, a promover ali a educação, assistência médica, a melhoria das condições de higiene. Prodígios seriam alcançados, reduzindo drasticamente a criminalidade, a desnutrição, o analfabetismo. Melhorariam a qualidade e expectativa de vida. Como destaca a doutrina espírita, a miséria não é fruto da vontade de Deus, é resultante do egoísmo humano, da tendência de cada qual cuidar de si mesmo e o resto que o se dane. Certamente as pessoas que participaram do salvamento ficaram felizes com o resultado daquele maravilhoso exercício de fraternidade. Se consultadas, estou certo de que afirmariam: jamais sentimos alegria semelhante.
É o que todos experimentamos quando participamos de um evento dessa natureza. Ora, amigo leitor, se há tanta alegria no dar-se as mãos eventualmente, não seria uma sábia opção fazê-lo permanentemente, dispostos a participar de entidades filantrópicas, onde muitas pessoas exercitam boa vontade para atender carências e infortúnios alheios? Ensina a doutrina espírita que carregamos na terra o peso de nossos comprometimentos com o erro, o vício, o desregramento, o mal, em vidas anteriores. Estão neles as origens dos desajustes, tristezas e angústias que frequentemente nos oprimem. Essa pesada carga de nosso pretérito será sempre aliviada, e muito, quando nos dermos as mãos para os serviços do bem. Era isso que Jesus queria dizer ao proclamar, no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O objetivo único da vida. Na questão 860, de O Livro dos Espíritos, interrogue Allan Kardec. Pode o homem, por sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Responde o mentor que o assiste. Pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, o único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Há nessa resposta material para volumoso livro. De minha parte, gostaria de chamar sua atenção, leitor amigo, para a incisiva observação ali contida. O mentor espiritual está falando, com todas as letras, que a prática do bem é o objetivo único da vida. Uma confrade questionava: não haverá aqui um problema de filtragem mediúnica? Será unicamente para isso que existimos, praticar o bem? A fim de entender essa colocação do mentor espiritual, consideremos que Deus não nos concedeu a vida por mero diletantismo. Criados à sua imagem e semelhança, segundo a expressão bíblica, deuses em potencial, somos instrumentos da vontade divina, coparticipantes na obra da criação. Mais cedo ou mais tarde, quando puros e perfeitos, dentro de milhares ou milhões de anos, dependendo de nosso esforço, também teremos missões gloriosas a cumprir, doadores de bênçãos, a enriquecer e sustentar a vida onde estivermos. Vale destacar que os espíritos puros e perfeitos cumprem integralmente a suprema lei divina, o amor. Amar é querer o bem de alguém. Consequentemente, o exercício pleno do amor implica a plena disposição em praticar o bem. Lembro-me de uma observação do espírito Cair Bachutel, o grande lidador espírita de Matão, pela mediunidade de Chico Xavier. A felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. Jamais iremos tocar harpa no céu, em permanente repouso, como pretendiam os teólogos medievais, o ponto que, diga-se de passagem, não seria nada animador. Ociosidade eterna está mais para inferno do que paraíso. Uma das revelações mais gratificantes do Espiritismo diz respeito à nossa destinação final. Não há escolhidos, almas eleitas por suposta deferência divina. Todos atingiremos a perfeição, quer queiramos ou não, porque essa é a vontade de Deus, que não falha jamais em seus objetivos. Chegaremos um dia onde Jesus está, tanto quanto Ele esteve onde estamos. Atingida essa meta, exercitaremos o bem incessante, a sustentar nossa perene comunhão com o Criador, integrados na harmonia universal, felizes para sempre. Por isso, todos os mecanismos evolutivos a que estamos submetidos, a reencarnação, a infância, o lar, o relacionamento afetivo, a escola, a dor, a adversidade, a doença, a velhice, a morte, nada mais fazem senão amadurecer em nós a consciência de que é preciso participar da economia universal, exercitando o bem sempre, adequando-nos às leis divinas e realizando-nos como filhos de Deus. Aqueles que servem empolgados pelo ideal do bem queimam etapas evolutivas, caminham mais depressa, atingem a santidade antes mesmo de serem sábios.
Na verdade revelam muito mais sabedoria do que arrogantes intelectuais que julgam detê-la. Estes, embriagados por altos voos da inteligência, perdem-se em discussões estéreis e raciocínios esdrúxulos, sem perceberem a suprema sabedoria que se exprime num gesto de bondade em favor do próximo, nossa ponte para Deus. Céu e inferno. Onde fica o céu? Na consciência. E o inferno? Também. Como saber onde estou? Analise seus sentimentos. Sinto-me no inferno. Pensamento atormentado. Demônios na cabeça. Não é obrigado a conviver com eles. Como obter a transferência para o céu? Não é preciso. Reforme o inferno. Expulse os demônios. Converte-os ao bem. O corpo e o espírito. Então, Chico, como vai? O corpo vai mal. Eu vou bem. Essa resposta do médium àqueles que o cumprimentavam e desejavam saber de sua saúde, precária nos últimos tempos, resume toda uma grandiosa filosofia de vida. O corpo é apenas a máquina que usamos no trânsito pela carne. Diga-se de passagem, maravilhosa, perfeita em suas finalidades. Jamais os cientistas deixarão de encantar-se com esse incrível veículo de peças vivas, que nos faculta uma bolsa de estudos na escola da reencarnação. De permeio, impõe-nos abençoado esquecimento do passado, a fim de que superemos paixões e fixações que precipitaram nossos desastres. Aqueles que evocam o esquecimento do passado para criticar a reencarnação não se dão conta de como é importante essa transitória amnésia. Seríamos esmagados pelo peso de nossas faltas, se delas tomássemos conhecimento. Como enfrentaríamos a indispensável reconciliação com desafetos corporificados em filhos, pais, irmãos, cônjuge, se tivéssemos plena consciência dos males que nos infligimos mutuamente? Como assumir sem traumas maiores a vida atual com justaposição de incontáveis personalidades que exercitamos, como um ator incapaz de superar o impacto emocional de todos os papéis que desempenhou ao longo dos anos? Aqueles que apontam o esquecimento do passado como um libelo contra a reencarnação não se deram ao trabalho de meditar sobre as implicações de uma recordação em plenitude. Viajantes da eternidade em trânsito pela Terra, em princípio usamos a máquina física como quem desfruta de um automóvel de quilometragem zero. A plenitude física ajuda-nos a enfrentar os desafios da jornada, escola, profissão, casamento, família, subsistência. O problema está no uso indevido, nos arrastamentos, nas viciações, comprometendo a relação corpo-espírito. O comportamento de muitos, nessa fase, sugere a inversão do breve diálogo com Chico Xavier, que abre estas considerações. Então, como vai? O corpo vai bem, o espírito vai mal. É lamentável. As pessoas perdem tempo, deixam de observar seus deveres, comprometem-se em desvios por correr demais nos arrastamentos da inconsequência. Inexoravelmente, à medida que avança a quilometragem, desgasta-se o carro. É inevitável, dentro da programação biológica da raça humana, que se estende dos 80 aos 100 anos. O depauperamento físico nos últimos tempos ajuda-nos a reduzir a velocidade, a conter o envolvimento com o imediatismo terrestre, preparando-nos para enfrentar o trânsito da morte. No início ou no fim, imperiosos sejamos sempre os condutores, sem excessos no princípio, nem desalento no fim. O carro suporta por algum tempo os maus tratos, mas, se não tomarmos cuidado, enfrentaremos uma relação penosa conjugando corpo, espírito. Como vai? O corpo vai mal. O espírito também. Se formos motoristas cuidadosos, se não cometermos excessos, haveremos de manter o controle sobre o carro, ainda que desgastado pelo uso. Conservaremos o bom ânimo e a alegria, mesmo quando estejamos avançando com dificuldade nos últimos quilômetros da jornada. Para tanto, basta sustentar, acima de tudo, o empenho de aprender, combater mazelas, participar das lides da caridade,
ajudar o próximo, cumprir nossos deveres, valorizar de forma consciente e esclarecida as oportunidades de edificação. Nem arrastamento no início, nem desolação no fim. Sempre bem o espírito imortal. Bem no início, quando o corpo tem plenitude de vitalidade. Bem no fim, quando a máquina começa a ratear, anunciando que seu tempo útil está no fim. Então poderemos repetir com Chico Xavier: o corpo vai mal, o espírito vai bem. Dar aos pobres. Reza a sabedoria popular. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A origem está num adágio, contido em Provérbios, na Bíblia. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe recompensará o benefício. 19:17. Os empresários deveriam considerar essa possibilidade. Atender os pobres seria, talvez, o mais valioso de todos os investimentos. Que agente melhor credenciado para gerir o nosso dinheiro? O próprio Criador. Dinheiro investido na população carente, rendimento seguro, infalíveis recompensas, retorno enriquecido do capital aplicado, com as benesses da contabilidade divina. Oportuno, portanto, abrir as burras, isto é, os cofres, em favor dos desvalidos. Quem mais doar, mais receberá. O espiritismo é um desmancha-prazeres, mais exatamente, um desmancha-negócios, porquanto esclarece que dar aos pobres não é mero investimento. Somos convocados a fazê-lo, não para multiplicar nosso capital na terra ou conquistar o céu. Há uma única e irrecusável motivação, e o nosso dever imperioso é atender os pobres sem pensar em galardões. Quando muito, cogitando de uma única recompensa. A certeza do dever cumprido. Talvez pareça pouco, meu caro leitor, mas lembre-se, sem o cultivo do bem, sem o empenho em minorar as misérias humanas, jamais teremos paz. A ausência dela, como você sabe, é a pior de todas as carências. Sem ela de nada nos valerá ganhar o mundo. Haverá sempre um gosto amargo de insatisfação em nossas realizações. Em defesa da paz, portanto, vamos emprestar a Deus, não apenas o nosso dinheiro, mas também o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa vida, atendendo aos apelos da solidariedade. Somente assim seremos realmente ricos. Ricos das bênçãos divinas. Ricos de felicidade. Ricos de paz. Investimentos. Como aplicar bem o dinheiro? Faça doações. Qual a vantagem? É um investimento. Para garantir o céu. Para abençoar a terra. Há bons rendimentos. Alegria e bem-estar. Por que é tão difícil? O egoísmo atrapalha. Como neutralizar o egoísmo? Investindo na compaixão. Em que instituição? No banco do coração. Um ano maravilhoso. Diz Jesus, Lucas 4:18-19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Coletivamente, podemos dizer que o ano aceitável do Senhor foi aquele em que a mensagem de Jesus começou a ser transmitida, no ano 30 da era cristã, segundo a cronologia estabelecida. Individualmente, será aquele em que estivermos dispostos a aceitar Jesus em plenitude, com o empenho em praticar seus ensinamentos. A orientação para essa vivência está contida nas excelências do Evangelho, que tem a sua síntese no Sermão da Montanha, o mais belo poema da humanidade. Nele temos o roteiro perfeito para cumprir a vontade de Deus e edificarmos o reino divino na terra. E o próprio Sermão da Montanha pode ser sintetizado, conforme a expressão de Jesus, Mateus 7:12. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Em favor dos homens, representados por familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e todos aqueles que cruzam nosso caminho, somos convocados a fazer o melhor,
tanto quanto gostaríamos que eles o fizessem por nós. Isso nos remete aos valores do perdão, da caridade, da solidariedade, da tolerância, da paciência e das demais virtudes evangélicas, que o Mestre não se cansou de ensinar e exemplificar ao longo de seu apostolado. No empenho de servir os carentes de todos os matizes, há que considerar nossa integração em grupos de trabalho. Aqueles que servem com eficiência, que produzem em benefício da coletividade, invariavelmente estão associados a outras pessoas, unidos por ideais comuns. Há estímulos recíprocos em que nos beneficiamos e somos beneficiados, em relação ao serviço. Se nos propomos, por exemplo, a visitar doentes no hospital, cumprindo solitariamente a tarefa, sempre haverá certo constrangimento na abordagem dos pacientes. Por outro lado, dificilmente sustentaremos assiduidade. Se integrados num movimento de solidariedade, haverá sempre a segurança do grupo e o estímulo dos companheiros a nos cobrarem a presença. Podemos estar dispostos a atender eventualmente o pobre que bate à nossa porta, ajudar um colega de serviço, atender à necessidade de um vizinho, visitar um doente. Mas será sempre algo por demais elementar para nos situar como legítimos servidores. É preciso dar regularidade e constância a esse empenho. Para tanto, a melhor alternativa é o Centro Espírita, a escola abençoada das almas, onde, num primeiro momento, aprendemos a raciocinar como espíritos imortais em jornada de aprendizado pela Terra. Se houver empenho nesse mistério, logo perceberemos que ali está também a nossa abençoada oficina de trabalho, onde, unidos em torno do ideal comum de servir, participaremos dos abençoados serviços da solidariedade que prestam significado e objetivo à existência. Integrando-nos na casa espírita, participando de suas campanhas, contribuindo para seus serviços, estaremos fazendo de cada ano de nossa vida um ano aceitável do Senhor, aquele ano maravilhoso em que, despertos para as realidades reveladas pela doutrina espírita, estejamos dispostos a arregaçar as mangas, buscando a glória de servir. Amar sem amarrar. Perguntam-me o que podemos fazer por familiares desencarnados, que saibamos não preparados para enfrentar o retorno à vida espiritual. 3 iniciativas são básicas: oração e um refrigério para as almas penadas, aquelas que se situam perplexas ante as realidades espirituais que insistiram em ignorar no desdobramento de suas experiências. Quando oramos pelos desencarnados, não só os beneficiamos com vibrações balsamizantes, como evocamos, em favor deles, a assistência dos amigos espirituais. Serenidade. Os recém-desencarnados permanecem em estreita sintonia com os familiares e são muito sensíveis às suas vibrações. O desespero, a revolta, a inconformação, não apenas colocam em dúvida nossa crença, como atingem os que partiram, exacerbando suas perplexidades e sofrimentos. Normalidade. Se após sofrer a amputação de um braço ou perna, num acidente, alimentamos indefinidamente o sentimento de perda, inconformados, fatalmente estaremos resvalando para indesejáveis estados de depressão e desequilíbrio. A morte de um ente querido é uma amputação psicológica. Sentiremos falta, tanto maior quanto mais fortes os zelos do amor, mas é preciso que nos habituemos a viver sem ele, conscientes de que devemos seguir em frente, em nosso próprio benefício. Sem esse empenho, fatalmente nos desajustaremos, com reflexos negativos no ânimo daquele que partiu. Não raro, ao invés de o desencarnado perturbar o encarnado de quem se aproxima, carente e sofrido, ocorre o contrário. Pode parecer inusitado, amigo leitor, mas a doutrina espírita nos fala de obsessões de encarnados sobre desencarnados. Lembro-me de Roberval, modesto servidor público, pai de 3 filhos, casado com Ifigênia, mulher de bons princípios, preocupada com a família, mas extremamente apegada ao marido, amor possessivo. Era Roberval pra cá, Roberval pra lá,
em efusões amorosas extremadas que acabavam por aborrecê-lo, tirando-lhe a liberdade. Não fosse a sua índole pacata e haveria sérios conflitos entre eles. Se o mel é demais, fatalmente enjoa. Quando Roberval desencanou, repentinamente, vitimado por um infarto, foi um transtorno para Ifigênia. Não se conformava com a morte do bem-amado, razão de sua existência. Lamuriava sem oração, questionando os desígnios divinos. E chamava pelo marido. Ah! Roberval, onde anda você, minha vida? E, dia e noite, continuava a história do Roberval pra cá, Roberval pra lá. Não dava sossego para o pobre marido, mesmo depois de morto, porquanto suas vibrações o atingiam em cheio, reclamando sua presença, convocando-o ao lar. Tanto se perturbou que os benfeitores espirituais decidiram interná-lo em nova encarnação. Foi a solução para livrá-lo da pressão desajustada da esposa inconformada. Atendendo à afinidade e à disponibilidade, ele reencarnou como filho de sua filha. Por sugestão insistente de Ifigênia, deram o nome do avô à criança. Roberval reencarnado recebeu o mesmo nome. Como a jovem mãe tinha compromissos profissionais, decidiu confiar a criança à avó enquanto ausentava-se. Pobre Roberval! O dia todo se via às voltas com os excessivos zelos de Ifigênia, agora sua avó. Roberval pra cá, Roberval pra lá. Amor que amarra egoísmo. É preciso amar sem prender. Ótimo quando agimos assim. Nossos amados partem em paz. Em paz ficamos nós. Oportuno lembrar, a propósito, notável poema Amor, de Khalil Gibran. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Que haja, antes, um mar ondulante entre as praias de vossa alma. Enchei a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Dai do vosso pão ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Dai vosso coração, mas não o confieis à guarda um do outro. Pois somente a mão da vida pode conter vosso coração. E vivei juntos, mas não vos aconchegueis demasiadamente. Pois as colunas do templo erguem-se separadamente. E o carvalho cipreste não crescem à sombra um do outro. Paixão. Porque aconteceu o divórcio. Faltou amor. Eram apaixonados. Paixão é apenas ardência sexual. Não é suficiente para assegurar a união? Você gosta de doce? Adoro. Porque ele é tão desejável. E agradável ao paladar. E se azedar? Desisto dele. O mesmo acontece com uniões passionais. Azedam. Mais que limão. Bondosa carcereira. Em inúmeras oportunidades, reportando-se aos problemas kármicos, Chico Xavier, com a sabedoria e simplicidade de sempre, explicava: quando nos empenhamos no bem, o braço da justiça divina é contido pelo braço da divina misericórdia. Que somos todos devedores, com extensa ficha criminal, composta por delitos do passado, não padece dúvida. Caso contrário, não estaríamos morando nesta prisão de expiação e provas, que é a terra, vigiados por carcereira exigente, zelosa, severa, incorruptível, cujo nome nos faz tremer, a Senhora Dor. Ela é implacável. Não deixa passar nada. Ao menor deslize, nos castiga, impondo-nos males variados. Tem memória de elefante. Faltas que cometemos há séculos, das quais não guardamos a mínima lembrança, inspiram suas ações corretivas, passando-nos a perturbadora ideia de que estamos sendo injustiçados. Trata-se de um equívoco, porquanto se há uma virtude que não lhe podemos negar é a equidade. Suas sanções correspondem, milimetricamente, ao que merecemos. Mais que isso, atendem ao que necessitamos. Agem não apenas para que resgatemos dívidas, mas, também,
para que evitemos novos comprometimentos. De quebra, a danada acaba por abrandar nosso coração, aproximando-nos de Deus. Há quem estranhe a afirmativa de que por aqui transitamos com o peso de um passado delituoso, de erros, crimes, vícios, comprometimentos e pretéritos